pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui em um novo formato, né? Mas para falar para vocês um pouquinho e explicar qual foi os motivos do nosso sumiço aí, tá? Até que enfim, né? Quem é viva sempre aparece nesse canal no YouTube. Então a gente veio dar uma satisfação para vocês, tá? Quem nos acompanha nas redes sociais e pelo Instagram, @duasvezesdoce, sabe que a gente passou por um processo de abrir a nossa doceria, tão sonhada doceria, né? Que acabou sugando bastante dessas duas aqui, que precisou entrar de cabeça nesse negócio. Então por isso, por essa logística, a gente não conseguiu trazer mais conteúdo para vocês. Mas agora organizadas, estruturadas, depois de uma vivência incrível que já se passaram um ano, inclusive, já faz um ano que abriu a doceria, tá? Passa assim, ó, voando. A gente tem muita experiência para compartilhar sobre empreender com vocês também, porque a gente teve que aprender na marra, porque informação a gente tem, né? A gente sabe que a gente consegue. Agora, conhecimento é só vivendo e só colocando em prática, que é isso que a gente quer passar para vocês. Então tudo começou quando a gente quis tirar esse projeto do papel. Mas em que momento que a gente escolheu para tirar esse projeto do papel? Em plena pandemia, né? Então em 2020, quando a gente se viu ali sem saber muito como que a gente ia seguir, a gente viajava muito o Brasil dando aula, a gente tinha um ateliê que eram bolos por encomendas, né? Então a gente se viu num momento sem saber muito o que fazer, porque a gente não ia mais viajar dando aula. Então foi aí que a gente teve a ideia de tirar do papel o nosso projeto de doceria. A gente tinha um sonho de abrir a nossa doceria juntas, a Duas Vezes Doce Confeitaria, e foi em agosto de 2020 que a gente resolveu começar nesse projeto, alugar o espaço e começar a reforma. E junto com a reforma, uma grande dor de cabeça. Vocês perguntam muito pra gente qual é o primeiro passo, né, quando decide realizar esse sonho. Então, o nosso primeiro passo, a gente tinha sim uma reserva financeira, onde a gente juntou durante esses 3 anos que a gente, faziam 3 anos, já 3, 4 anos que a gente estava junto, esse ano completam 5. Então a gente tinha uma reserva, cada uma fez, a gente procurou o espaço, assim que a gente entra no espaço, que a gente idealiza tudo aquilo ali prontinho, do jeito que a gente tem na nossa mente, é porque a gente sabe que é o lugar certo. Então a gente em agosto de 2020 fez, vamos entrar aqui de cabeça, a gente foi, deram um prazo pra gente que de 3 meses, sem estresse, ia estar tudo pronto. A gente fez, nossa, que maravilha, vai abrir antes do Natal, a gente já pega os clientes do Natal, vai ser aquele reboliço aqui nessa cidade, quando eu seria abrindo numa época maravilhosa, que é de férias, né? Enfim, vamos lá. Pura ilusão, né? Pura ilusão, porque com a pandemia, além das nossas reservas financeiras que a gente tinha planejado para aquilo ali, tudo aumentou, todos os materiais aumentaram, tudo que a gente ia comprar estava mais caro. O dobro, algumas coisas eram o dobro, assim, a gente ficava chocada. Foi muito complicado porque a gente se viu num momento que agora que a gente já tá aqui, mais para lá do que para cá, a gente já tava nos finalmente do processo lá de reforma, de compra do que a gente precisava dos móveis, de tudo, e a gente vendo tudo aumentar. Então o orçamento que a gente tinha ali que ia gastar X, já estava quase 2X. Então a gente teve que lidar ainda com essa mudança aí devido à pandemia e ainda com a demora da entrega do projeto, né? A gente não conseguiu abrir em dezembro e aquilo já começou frustrando muito a gente. A gente já tinha selecionado equipe, inclusive, né? A gente já tinha entrevistado as pessoas e dito que ia ser em dezembro, que a gente já ia começar o treinamento com a equipe que a gente selecionou, e tudo aquilo a gente se viu naquele turbilhão de emoções de estar atrasado, de estar aumentando os valores, de pessoas doentes, né? Porque os pedreiros faltavam, porque alguns adoeciam, a gente ainda estava em pandemia, né? Era um caos, que vocês imaginam, porque foi bem no primeiro ano, 2020 foi quando começou, então todo dia era novidade, não sei quantos casos de morte, vai vir a segunda, a terceira, a quarta onda, e a gente abrindo um negócio num fuzuê desse. Então, pela doença diminuiu a frota de entrega de produto, então a gente ligava para as lojas de material de construção, vai chegar hoje, chegava um mês depois, então tudo era um atraso. A gente chegava desanimada naquela reforma, porque a gente viu o quê? Os 3 meses ia entregar pronto. Com 3 meses só tinha uma parede pintada, eram os pedreiros enrolando a gente, prestação de serviço, ninguém entregava nada no prazo, era uma chorando por um lado, a outra chorando por outro, a gente pagando ali aluguel desde o primeiro mês, né? Porque se paga aluguel desde o primeiro mês, se paga pedreiros
Todo dia, é uma diária, né? Ali mais ou menos. Aí todo dia precisa de quê? De cola, de gesso. Ai, vamos buscar lá areia, vamos buscar... Minha gente, a gente quase pira. Vocês não tem ideia, vocês nem viam esse perrengue todinho, mas foi bem estressante. Foi sim, porque todo dia era uma coisa que faltava, era um fio, era uma tomada, era uma lâmpada, era uma torneira. Pra vocês terem noção, a gente encomendou nossas mesas, são todas de mármore. Então a gente encomendou as mesas, vieram os tampos de mármore, todos cortados. Chegou os tampos, quando eu e Messi chegou lá na loja para ver, não era o mármore que a gente tinha escolhido, era outro. Então lá vai a gente ter que refazer, a gente pagou de novo, porque a pessoa não tinha dinheiro para bancar o mármore todo de novo. Então a gente pagou 2 vezes. A pessoa que fez nossos mármores, ele quebrou e simplesmente ele queria dar um mármore ruim e a gente pagou pelo mármore bom. E quando a gente fez, não foi esse mármore combinado e não foi esse que a gente pagou, ele fez, eu fali. Se vocês quiserem a mesa de vocês vão ter que pagar de novo a outra pessoa, porque de fato eu não tenho o que fazer. Eu estou parando de trabalhar e a gente... Sim, e agora? Lá vai a gente de novo pagar novamente e com a pessoa que a gente pagou novamente, a gente deu as que tinha chegado errada. Então é um dos perrengues pra vocês terem noção do que foi, viu? Procurar vender, alguns a gente não conseguiu, teve que vender, enfim. Foi um perrengue grande, uma decepção, assim, absurda, porque a gente teve que gastar de novo, né? Então, foram muitos processos que a gente passou, mas a gente continuava ali firme e forte no nosso propósito, que era abrir a nossa doceria, que era fazer diferente aqui em João Pessoa, abrir uma doceria diferente. Fomos a São Paulo comprar nossa decoração pessoalmente, nossas flores, nossas plantas. Toda a parte de decoração e iluminação a gente viajou para São Paulo. Lembro que foi até no início, então a gente tá super empolgada. Foi um momento incrível. Foi em outubro, então se a gente ia abrir em agosto e outubro, a gente já achava que dezembro ia estar pronta. E em outubro a gente comprou toda a decoração, a ansiedade para enflorear aquele ambiente todinho. Só que demorou um pouquinho. E eu acho que o último perrengue que a gente passou foi no dia da inauguração. A gente conseguiu inaugurar em janeiro. Até que não demorou tanto, né? Dezembro para janeiro, passou um mês ali. Em janeiro a gente inaugurou dia 8. Conseguimos correr com isso. Inclusive a decoração praticamente foi eu e Raquel que fez toda. Junto com algumas pessoas da equipe que já estavam lá. A gente colocou cada florzinha, o balanço, foi a gente que floriu tudo. A gente fez questão de participar mesmo e de colocar a mão na massa. No dia de inauguração a gente fez só para nossa família e amigos próximos. A gente queria fazer um teste mesmo de quantas pessoas comportavam. Era vitrine free para quem quisesse, um buffet também para poder levar os salgadinhos que a gente encomendou, que era um parceiro nosso. E quando chegou no dia da inauguração, os sofás iam chegar nesse dia. E um dos sofás não chegou. Eles falaram assim, a gente tá indo buscar o último e já volta. Deu 5, deu 6, deu 7 da noite, a gente marcou de 7h30 a inauguração. Aí eu cheguei primeiro que Raquel. Aí eu fiz Raquel, ele não trouxe o sofá e já estão os convidados chegando. Raquel fez, eu não vou mais. Estou com ódio, aí tava tão assim no limite, não vou mais. Eu fiz, amiga, você tá louca? Vem-se embora. Que ódio, deixa eu ver o sofá, que ódio, que vergonha. Eu não vou sem o sofá. E eu, amiga, venha, só tem família, só tem amigos, ninguém vai ver. Aí a gente recebeu, aí ficou a metade da parede, tem um papel de parede, aí ficou metade da parede pintada de marrom e a outra com papel de parede. Mas sabe o que é mais engraçado? Porque eu comentei isso depois, no outro dia com os familiares, ninguém percebeu. É só a gente. Então tava todo mundo feliz lá, super orgulhosos da nossa conquista, todo mundo comendo, bebendo, tirando foto e a gente super feliz com o momento. Ela foi, viu, gente? Claro que ela foi. Chegou atrasada, quase 9 da noite, com ódio, mas foi super divertido. Depois de lá a gente relaxou e de fato curtiu o momento que foi tão sonhado, tão planejado e de fato estava se realizando, né? E no outro dia a gente abriu pro público. Foi. Mas a minha maior raiva é que o sofá foi a primeira coisa que a gente encomendou, gente. Então desde agosto o sofá estava encomendado. Mas as pessoas só deixam para fazer as coisas de última hora. Então, não é só na sua profissão, não é só seus clientes que deixam para encomendar bolo de última hora. É normal. Então, até para fazer o sofá, ele deixou para última hora. Então, aquilo me incomodou muito, porque o sonho da inauguração lindo, maravilhoso, com tudo no lugar, não tava. Mas passando isso, no outro dia ele levou, depois de muito grito, muito estresse, eu ir lá pessoalmente reclamar, dar uma esculhambação gigantesca, dizer que nunca mais faço sofá com ele na vida.
Ele entregou e a gente recebeu os clientes no outro dia Já e deu com tudo safarinho. certo. Mas aí achávamos que, nossa, que maravilha, casa cheia, a gente dentro da cozinha, fazendo muita coisa, era muito cliente, a gente ia pra produção e a gente, né, naquela correria, a gente se dividia, Messi ia lá pra porta, abria a porta, recebeu os clientes, foi uma loucura. E a gente ficou por muito tempo assim, né? A gente achou que era isso. A gente achou que era isso. A gente tinha uma pessoa que cuidava do administrativo, a gente não tinha gerente nessa época, era só a gente mesmo, e a coisa foi começando a tomar proporções que a gente, por ser muito verde, né, a gente sempre trabalhou por encomenda, em casa, no máximo ateliê, mas não tinha essa vivência de abrir ao público, como se fosse um restaurante, né, servir as pessoas e toda a parte que envolve o empreender, que é mais difícil do que estar na produção. E a gente achou que na produção a gente ia conseguir, né, treinar as pessoas, colocar o nosso toque, o nosso jeitinho, até a gente de fato visualizar que a gente tem que estar bem longe disso. Que a gente tem que ensinar, tem que mostrar como a gente quer padrão, a gente queria que as coisas funcionassem, mas sem a gente estar dentro da cozinha. A gente tinha que estar na parte administrativa, na parte estratégica da doceria, que é a parte mais difícil, que a gente teve grande dificuldade, teve que entrar de cabeça em estudar. Então foi um ano de muito estudo pra gente, pegar todos os passos, todas as estratégias, tudo que precisava ser melhorado durante esse ano todo, e hoje a gente tá com outra perspectiva de qual o nosso papel na doceria, não é nem de perto na produção. A gente vai lá para verificar se está todo mundo fazendo do jeito que a gente espera, sim, mas não ficar colocando mão na massa, tá? Isso é uma coisa que a gente vai contar para vocês, que é uma experiência que a gente teve de fato, que fez muita diferença. Ou seja, a gente hoje tem outra perspectiva. Andamento, né? Tem outro andamento, né? Outro tipo de crescimento quando a gente chegou esse lado aí. Até porque assim, eu tive doceria, mas a minha doceria era muito pequena, era atendimento, eu tinha 15 lugares e eu nunca saí de dentro da produção. Então, eu não posso dizer que eu vivenciei realmente o empreendedorismo, né? Porque eu não saía de dentro da produção. A produção da minha antiga doceria dependia 100% de mim. Então, eu fazia as encomendas de bolo, eu ajudava as minhas funcionárias no atendimento dos clientes, né? De fazer sobremesas. Então, quando eu achei que eu sabia de alguma coisa e a gente se deparou com uma doceria muito maior, com 80 lugares, né? A gente tem hoje quase 80 lugares, e que a gente se deparou com aquilo ali, com muitas pessoas vindo conhecer, com muitas pessoas querendo conhecer a confeitaria nova, a 2 vezes doce, e a gente achava que era a mesma coisa. Além de muita coisa ter mudado no empreender, na confeiteira de antes e a confeiteira de hoje, a gente teve que se encaixar nisso tudo e com o negócio andando e sendo sucesso, né? E o que é que tem de novo hoje, né? A gente sabe que as redes sociais é muito forte, então a gente teve que levar nossa atenção a isso também, ver a importância de estar presente numa rede social, estar presente na parte estratégica de venda. As pessoas não querem sempre as mesmas coisas, elas querem novidades, então a gente foi pensar nos combos, pensar no que os clientes pediam, escutar mais eles. Então a gente tinha que lidar com 16 funcionários ali o tempo todo, 16 pessoas pra gente lidar. Então essa é a parte estratégica que eu falo, é a parte de ver o que é que tá saindo mais, o que é que não tá, vamos substituir, criar uma receita nova. Então essa parte é com a gente, visualizar a produção, né? Ver a quantidade que estava saindo, cobrar os nossos funcionários, precisa de X porções por dia, disso, daquilo. Ficha técnica, que a gente teve que ter tudo muito bem especificado desde o início e dava um trabalho. Precificação foi a maior dificuldade que eu e Raquel que fazia, tá? Então assim, era nessa pandemia também, agora 2021, ano passado, os preços eles estavam aumentando assim de uma forma absurda. Cada mês. Era por mês, assim, um filé que a gente comprava o quê? 40, 50, tava 80, 90. 100 chegou a 120. E o preço da gente, a gente não tava conseguindo acompanhar o aumento. Então a gente ficava muito nessa pegada de poder estudar onde a gente pode substituir, se tem outros fornecedores onde a gente possa trocar, o que é que a gente pode... As soluções de todos os problemas que aconteciam na doceria, era eu e Raquel que tinha que sentar, planejar e pensar como mudar isso. Então essa foi a função que a gente se colocou e que foi a que deu mais certo. E em contrapartida, a gente ainda tinha o nosso online, né, gente? A gente tinha os nossos cursos online, a gente tinha aqui vocês do YouTube pra gente gravar vídeos, estar sempre em contato. O YouTube é o nosso xodó.
A gente ama estar aqui com vocês, a gente ama compartilhar com vocês um pouco do nosso conhecimento, a nossa experiência, tudo que a gente passa. Então, a gente está aqui conversando com vocês, não é simplesmente contando o que aconteceu, é também ensinando para vocês o processo que é abrir uma doceria, ou até mesmo você que faz em casa, você que tem aí o seu negócio dentro da sua casa, te passar que você precisa mudar a sua visão, pois muita coisa mudou, né? A forma de vender, a forma de empreender hoje se fala muito, porque realmente hoje é muito importante. Então, quem não sai desse modelo de antigamente não está conseguindo acompanhar, né, o crescimento do empreendedorismo, o crescimento do negócio. Então, vocês têm que mudar um pouquinho também a visão de vocês. Então, além da gente contar o que a gente passou, a gente também queria que vocês vissem esse lado de como é importante a gente se profissionalizar, a gente aprender, a gente adquirir muito conhecimento, porque pra gente a virada de chave foi quando a gente viu que a gente tinha muito cliente, a gente tinha muito movimento na nossa loja logo de início, né? Que muito difícil quando você abre um negócio você já ter clientes. Então, a gente tinha o que era mais difícil, que eram os clientes. Mas a gente não tinha conhecimento e estratégia para poder seguir com isso e que isso continuasse sendo um sucesso e aproveitar esses clientes que a gente já tinha e multiplicar esses clientes. A gente queria mais, a gente queria crescer mais, a gente queria escalar o nosso negócio. Então, a virada de chave foi essa. A gente vê que a gente tinha cliente, mas a gente era como se não tivesse saindo do canto. Então, foi quando a gente parou e fez... Vamos mudar, vamos meter a cara, vamos estudar, vamos pular para a parte estratégica total do negócio e fazer isso dar certo e ser sucesso. E graças a Deus a gente conseguiu enxergar isso, né, bem no início. Gente, e no meio dessa mudança de postura, né, a gente vendo a necessidade de procurar mais informações sobre esse mundo do empreender mesmo, a parte de marketing, a parte de brand, a parte de como lidar com o funcionário, a parte burocrática também, quais são as leis, o que é que a gente se a gente tá tudo certo, tá tudo dentro, a gente tinha um contador, mas a gente sentiu a necessidade de saber, até porque a gente queria passar para os nossos alunos também esse tipo de informação. E naquela empolgação de, tem muito cliente, que bom, coisa boa, tá dando tudo certo, agora vamos ver as estratégias aqui para poder crescer cada vez mais. Aí em fevereiro, a gente tá abrindo em janeiro, tá? Em fevereiro, no finalzinho ali, pandemia de novo, segunda onda, que tava amenizando, mas ali pós ano novo começou. Encheu de novo, 2020 para 2021, né? Então veio segunda onda e decreto era fechamento total da doceria. A gente, meu Deus, a gente abriu faz um mês, na época tinha 13 funcionários e a gente vai fechar a loja, só pode fazer delivery. A gente fez, pronto, lascou. Porque como é que a gente vai pagar todas essas contas, né? Porque tinha os funcionários, tinha a folha grande, tinha os insumos que tinha que comprar e ainda tinha que bancar ali um mês, aluguel, água, luz, tudo, né? Todas as contas fixas que tinham. E a sorte, a gente trabalhou já com um fundo de caixa que a gente tinha, né? Um capital de giro que a gente tinha deixado para algum tipo de emergência. A gente só não achou que ia ser no primeiro mês essa emergência, né? A gente gastou triplicado na nossa reforma, a gente ficou com muito pouco, tanto que a gente teve que fazer um empréstimo de capital de giro do banco, né? Porque a gente tem um crédito pelo CNPJ, então a gente fez esse empréstimo capital de giro para poder bancar esses 2, 3. Chegou a ser uns 3 meses fechado. Foi março, abril, pegou final de fevereiro, março, abril, início de maio. Aí voltou, abriu em junho, teve a terceira onda, que foi no São João, não teve nem São João aqui. Fechou, então foram 3, 4 meses, com meses fechados e a gente só com delivery para pagar todas essas contas. Então a gente conseguiu esse empréstimo e foi o que conseguiu a gente dar uma respirada. Em julho, no meio do ano, foram 6 meses de perrengue total, a gente botando dinheiro, a gente capital de giro usando tudo para poder ir pagar as contas. A gente não conseguia nem demitir funcionários, a gente não conseguia fazer isso. A gente vai segurar as ondas, a gente vai segurar as pontas aqui, vamos fazer isso dar certo. A gente não quer fechar, isso foi um dinheiro muito grande investido, é um grande sonho que a gente tinha. A gente não pode simplesmente desistir, a gente vai ter que segurar. E eles, todos os dias, os funcionários chegavam com a cara assim, tipo, será que é hoje que eu vou ser demitido? Porque tava aquele caos, né? Não tinha cliente, eles não tinham muitas funções mais, e a gente
gente tentando procurar uma forma de colocar eles para fazer alguma coisa além da produção, porque como a gente tinha funcionário para atender loja e atender delivery, então ficou vários funcionários ali só fazendo delivery. E a gente não tinha essa capacidade tão grande de fazer, não tinha tantos pedidos, não era forte ainda no iFood, da forma como a gente é mais hoje em dia, né? Então foi 6 meses loucos da vida da gente, a gente tentando sobreviver mesmo nessa pandemia com o nosso negócio. A partir de julho as coisas começaram de fato a melhorar, de conseguir dar uma respirada, pagar as contas direitinho, então o que entrava ainda sobrava uma graminha ali, então a gente conseguiu dar a volta por cima, tanto que hoje, né, a gente tá em março de 2022, já fez um ano em janeiro, e a gente agora está com 17 funcionários, né? Entrou mais um agora, 17 funcionários, de 13 fomos para 17, precisou de mais 5, porque de fato aumentou muito, né? A doceria está mais constante, a pandemia deu uma amenizada, apesar da restrição ainda ser um pouquinho menor, assim, de capacidade de pessoas, mas a gente consegue atender muita gente, precisou de pessoas. Então hoje o nosso quadro de funcionários, além de mim e de Raquel, né, na parte que organiza as coisas, a gente colocou uma gerente de produção, onde ela vê toda a parte de funcionário. A gente tinha ainda essa função há uns meses atrás, e era uma coisa que demandava muito esforço físico e mental para lidar com o problema entre funcionários. É uma coisa que sugava eu e Raquel, e era coisas tão pequenas que não precisava a gente estar passando por isso. Então foi quando a gente colocou uma gerente para filtrar esse tipo de problemas pequenos chegar até a gente. Então é a gerente que toma conta da parte de produção de funcionários, onde elas estão tudo fazendo direitinho, se estão guardando os alimentos com a data de validade, está fazendo a produção, está tendo padrão nas coisas que eu e Raquel exige muito, e vendo também um salão, se o atendimento está do padrão que a gente gosta, se os clientes estão gostando, se as mesas estão sempre organizadas, está tudo limpo, impecável. Então a gente tem essa pessoa para olhar tudo isso pra gente de confiança. E tem a administrativa, né, que é a parte que faz, a outra gerente administrativa, que é que faz as compras, quem administra os boletos, quem faz a folha de funcionário, ela quem organiza tudo para pagar todos os direitos. Então é a pessoa também que cuida dessa parte mais de números ali, quem paga as coisas da gente. A gente tem essas reuniões semanais para ver como é que tá tudo direitinho. É mais ou menos isso, né? E lembrando também que o contador é essencial, né? Pra gente que tem um negócio desse tamanho, né? A gente precisa de um contador, porque quando você tem funcionários, ele precisa fazer a folha, ele precisa ver os impostos que você tem que pagar, você tem que entender que o governo é seu sócio, né? Então são muitos impostos a pagar, são muitas regras a seguir, então é muito importante você ter aí é obrigatório. Se você tem uma empresa grande, se você não é MEI, tá? MEI não precisa de contador, mas se você não é MEI, você já é ME, você precisa ter um contador, certo? É obrigatório essa empresa ter contador para poder cuidar de toda essa parte burocrática aí, né? Números. Exato. E a gente tá falando um pouco sobre a doceria, contando nossa experiência de empreender. Claro que pincelando por cima como é que foi tudo, sem entrar muito em detalhes, porque é um assunto que a gente quer trazer com vocês, né? A gente sempre fez muitas decorações em bolos, em chantininho, que era a nossa pegada mesmo. A gente dava aula sobre isso, né? No Brasil inteiro. E a gente sentiu que as pessoas são carentes ainda desse tipo de informação, sem saber de fato como é ali pelos bastidores, o que precisa saber, né? Então, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, a gente pode preparar algumas aulas também para colocar aqui no YouTube sobre a experiência que a gente teve, alguns pontos que vocês precisam estudar, tá por dentro, ou significados de algumas palavrinhas que hoje está super em alta, né? As redes sociais hoje, em qualquer negócio, é de extrema importância, então você precisa saber alguns gatilhos, entender de marketing, entender de branding, de posicionamento na internet. Então, se vocês gostarem desse tipo de assunto, comenta aqui embaixo, que a gente vai intercalando nossas aulas práticas com aulas teóricas também sobre isso, trazendo exemplos para vocês. E passando essa importância, né, desse processo diferente agora de como enxergar a nossa confeitaria, né? Vocês viram a gente fazendo, como você falou, muitos bolos aqui, tanto que quando a gente viu essa necessidade, a gente tem um curso online, como eu falei para vocês, a gente continua muito no online, então a gente, vamos fazer diferente, vamos fazer um curso
da confeitaria, dos produtos de confeitaria que vão fazer elas venderem num delivery, que vão fazer elas poderem ter a confeitaria, né? E entender um pouco dessa parte de empreendedorismo. Então hoje a gente tem um curso Código 2 vezes Doce, que é exatamente todos os produtos e o como ter uma empresa, como empreender. Qual tá? os pontos importantes, Isso. né? Então a gente também pensou nisso quando a gente mudou. E a partir de agora aqui no YouTube vocês vão ver também uma mudança de conteúdo para vocês, porque a gente enxergou que era necessário, né? Ter essa mudança de conteúdo, ter essa mudança de posicionamento e poder passar mais um pouco desse conhecimento para vocês. Então vamos deixar aqui embaixo aberto nos comentários para vocês falarem de temas que vocês têm dificuldade, para a gente poder ir criando conteúdos em cima disso e trazendo esse tipo de informação para vocês, tá? Espero que vocês nos aceitem de volta aqui, que a gente veio super empolgada de novo para continuar o nosso canal. Muito obrigada, era mais uma satisfação mesmo para contar a vocês como é que estava a vida da gente, o porquê da gente ter sumido um pouquinho, porque muita coisa mudou. Tá? Então espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijo!